pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Nathan e hoje eu tô trazendo mais um tutorial de como modelar o seu animatronic no arco de texturização. No último tutorial eu ensinei a fazer a separação dos materiais. Hoje iremos criar as texturas para colocar nos materiais. Então hoje eu vou criar a textura da pele e a textura do olho, que são basicamente as únicas texturas que a gente vai necessitar para usar aqui no Cinema 4D, porque o resto dá para usar como preset. Então vamos lá, o que a gente vai usar nesse tutorial? Vou usar o Photoshop, eu vou estar usando o Photoshop CS6, é uma versão antiga, mas eu gosto dela. Eu vou estar usando o nosso querido Paint, pode ser qualquer versão do Paint, pode ser qualquer software aqui. Na real, os dois pode ser qualquer software, quer dizer, o Paint não vai ser para fazer a textura, tá? Para fazer a textura, você pode usar qualquer software. Se tiver essas ferramentas aqui, dá para fazer de boa na lagoa. Vamos lá. Primeiramente, eu vou começar vindo aqui no meu querido Paint. Eu vou usar ele para... Eu gosto da versão mais antiga dele, essa aqui é a versão do Windows Vista. Eu acho ela bonita, é uma melhora do XP, eu não gosto do novo do Windows 10. Mas isso não vem muito ao caso. Bom, eu vou começar a separar a minha paleta de cores para poder fazer a textura. Então, que cor eu vou querer que meu bichinho seja? Eu vou querer que ele seja um vermelho, mas vou separar aqui umas cores vermelhas. Eu vou clicar em qualquer cor, vou separar aqui rapidinho as cores. Antes eu vou dar uma dica, tipo, quando vocês forem separar as cores, não vai tipo usando escalas de a escala da mesma cor, tipo vermelho mais, sei lá, escolho vermelho, um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro. Não, por exemplo, eu vou pegar aqui uma variação aqui do vermelho, mais ou menos perto do laranja, essa cor aqui, que eu não sei que nome seria. Aí eu vou colocar aqui um quadradinho, pá, beleza. Em vez de fazer uma cor mais escura eu pegar e só escurecer ela, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar, vou jogar, sei lá, para uma cor do lado, eu vou jogar mais pro amarelo, aí eu vou jogando um pouco mais para cá, jogo um pouco mais para cima, vai ficar mais vermelho escuro. Aí se eu jogar aqui, ó, dá um contraste legal. Aí eu pego de novo, escureço, coloco aqui mais pro vermelho e pá. Aí eu vou indo, aí eu vou ajustando. Aí agora eu vou acelerar o vídeo só para ajustar as cores aqui pra gente poder usar no nosso bichinho. Essa aqui vai ser a nossa paleta de cor. Não tem problema ser exatamente a cor que eu quero, porque dá pra corrigir no próprio Cinema 4D. Então eu vou fazer o que? Eu vou copiar isso aqui. Vou copiar e vou vir aqui no meu Photoshop e vou colar aqui numa outra camada. Se eu dar Ctrl V já criou outra camada por causa que essa aqui tá bloqueada. Eu não vou ensinar muito bem mexer no Photoshop, tá? Porque, né? Eu vou aumentar, apertando Ctrl T, vou dar uma esticada. Beleza, vamos lá, vamos para as partes importantes que vai ser para produção de verdade. Photoshop ou no software que você está usando para fazer, o que você pode fazer aqui? O pincel tem que ser um pincel parecido com esse aqui, ó. Um pincel que faça um efeito parecido com esse. Quando você pintar faz assim, ó, tá vendo? Isso no programa externo, tá? E na borracha vai ter o mesmo tipo de pincel. No caso, um que tenha mais pontilhados, né? Esse aqui tem menos. Esse aqui tem menos pontilhados que esse aqui. Então, no Photoshop, quais pincéis que eu tô usando? Eu tô usando no pincel para pintar, eu tô usando o 66, o preset 66 aqui, em forma de ponta de pincel 66. E espaçamento ativado com 2 de espaçamento. Borracha. Eu tô usando a ponta de pincel 100. Esse aqui. Tamanho eu vou variar de acordo com a minha necessidade. E o espaçamento 2. Resolução da imagem tá 1920 por 1920. Beleza, lembrando, né, layer das paletas deixa em cima para não dar ruim. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu vou pegar a cor daqui do meio. Só para vocês pegarem um jeito, mais ou menos. Vou pintar aqui a camada 2, pá, beleza. Vou pegar uma cor mais escura, vou pegar essa aqui. E vou mostrar mais ou menos o que vocês têm que fazer. Vocês vão começar a basicamente rabiscar. Mas eu vou mostrar uma forma adequada de rabiscar. Em vez de rabiscar assim, pá, não... Vamos ter que manter um padrãozinho só para a textura não ficar estranha.
Eu não vou saber explicar esse estranho, mas só seguir. Vamos lá, sei lá, tipo, eu faço um rabisco aqui, depois eu dou um espaçamento, faço um rabisco aqui, assim. Pra fazer o rabisco, eu não costumo segurar e puxar assim, tá? Desenhar assim. Eu faço o quê? Eu seguro, puxo, solto, seguro, puxo, solto, seguro, puxo, solto e vou indo assim. Só que eu faço bem rápido, tá vendo? Desse jeito mais ou menos, eu vou segurando, soltando, segurando, soltando, segurando, soltando, segura um pouquinho, solta, segura um pouquinho, solta, entendeu? Vai ficar mais ou menos esse efeito aqui. Então vamos lá, eu vou fazer algo parecido assim, mas para várias direções. E eu vou seguir uma ordem, por exemplo, aqui eu faço um rabisco, aqui eu fico sem, aqui faz outro, jogo um pouquinho pra cá assim, aí aqui no meio faz um pouquinho assim, aí joga pra cá assim, aí joga pra cá um pouquinho mais assim também, estende um pouquinho, papapá, entendeu? Beleza. Aí fica mais ou menos algo assim, né? Eu jogo um pouquinho aqui assim, ó, se quiser, não tem problema. Beleza. Aí com a borracha a gente vai usar ela pra espalhar, entre aspas. Não é bem espalhar. Mas vamos lá. Tá, beleza. O que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer o mesmo esquema do pincel, só que com a borracha. Aí vocês vão passando. Assim, desse jeito, ó. Aí vai vendo que ele vai ficando, tipo, como se fossem mais linhas, assim, pequenas. Umas linhas mais escuras, mais pequenininhas. Ó. Tá vendo? Fica parecendo pelo. Que é o que o Scott tentou fazer, pelo menos na textura de FNAF 1, né? Aí, tipo, eu pego mais uma camadinha escura, pegar essa mais escura aqui. E faço a mesma coisa. Um sim, um não, 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 um sim, um não. Aí vai indo, sim, um não, joga um pouquinho pra espalhar, pra ficar mais bonitinho. Beleza? Aí eu posso diminuir o pincel ou aumentar ele, eu vou diminuir um pouquinho, aí eu vou passando aqui para fazer mais detalhes. Assim, ó. Assim, desse jeito, pá. Aí se não ficar muito bom, você aumenta um pouquinho mais o pincel, vai tudo de acordo com a necessidade, vai fazendo tempo para ficar bem espalhadinho mesmo as texturas. Aí também, quando for passar outras camadas, se quiser passar mais camadas escuras, tipo, sei lá, eu vou pegar a mesma cor aqui, eu vou fazer aqui o rabisco, né? Jogando para os lados também, tá? É importante ter do lado, para a textura ficar com uma cara mais bonita. Beleza, né? Aqui, aí eu vou passando o pincel aqui de novo. Fazendo zigue-zague também. Só que aí, tipo, eu coloco aqui na modo de mesclagem, eu coloco multiplicação. Se o seu tiver em inglês, vai ser multiplier, tá? Aí eu pego e mexo aqui na opacidade, tá vendo? Aí eu faço a mesma coisa, eu vou adicionando mais camadas escuras, coloco multiplier, mexo na opacidade. Pra parte clara também não tem segredo, é o mesmo esquema, entendeu? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo pra terminar a textura. Pronto, aí o resultado é mais ou menos assim, seguindo esse padrão aí. Fica uma textura bonita. Eu pelo menos achei bem bonitas, comparado às que eu já fiz na vida. Aí você vai ajustando a opacidade pra ver se agrada, pra deixar mais bonita, do jeito que você quer. Agora só salva a textura, né? Eu vim aqui na minha pastinha de textura que eu criei e vou vir aqui em salvar. Beleza, textura feita, né? Vocês viram que eu não usei quase nenhuma ferramenta assim. Nossa, só tem no Photoshop isso aí. Tá vendo? Pincel. Se tiver um pincel parecido, dá pra você fazer. Agora eu vou fazer o bump. O que é bump? Bump é uma textura que traz relevo ao material.
Só que o bump, como que ele identifica? Ele trabalha com camadas de branco e preto. Quanto maior a porcentagem da cor preta, mais profundo vai ser o relevo, mais fundinho vai ser o relevo, e quanto mais branco, mais no padrão da textura mesmo. Preto que faz a alteração do relevo, é ele que faz o buraco no material, para ficar aqueles efeitozinhos de concreto, pelo e tal, penugem, essas coisas. Mas aí tem um normal map também. O normal map ele já é bem diferente do bump. Ele faz a mesma coisa, só que melhor. Eu vou botar uns exemplos de normal map aí. Vocês veem que é um azul com verde, rosa e pá. Ele, se vocês observarem, vocês conseguem ver um relevo 3D já bonitinho aí, né? Porque ele trabalha com essas cores aí. E ele consegue fazer uma detecção melhor que o bump em questão de relevo. Ele consegue fazer com que... Ele consegue projetar de um jeito que parece que tem realmente um relevo de verdade lá. Sabe, por exemplo, sei lá, eu pego um normal de uma esfera. Se eu colocar e for projetar a luz, ela vai formar certinho a esfera. O normal map, a diferença do normal map pro bump é isso. O normal map consegue projetar melhor as formas, pelo menos do que eu vi. Só que a gente pode fazer um bump, a gente vai fazer um bump e esse bump pode sim ser transformado em normal map com algumas ferramentas do C4D. Então vamos começar a fazer o bump. Vou criar um novo projeto aqui, vou colocar uma resolução 1920 por 1920. No caso eu vou por 1080 aqui. Pronto, perfeito. Porque aí ele vai dar uma... Eu pelo menos acho melhor assim, porque ele dá uma... Quando for colocar, ele vai dar uma esticada pro bump ficar quadradinho. Eu acho que fica interessante fazer desse jeito. Beleza. O bump, escala de branco e preto, né? Eu gosto de fazer o que? Primeiro, né? As partes mais que seriam uns buracos assim, os mais visíveis. Eu vou começar usando, eu vou usar o mesmo tipo de pincel. Na verdade eu vou mudar o pincel, vou colocar... Não, na verdade eu vou usar o mesmo tipo de pincel mesmo, porque eu acho que esses aqui já tem uns detalhes suficientes pra usar. Então vamos começar aqui, né? Eu vou fazer uns rabiscos, mesmo esquema aqui, só pra vocês pegarem um jeito. Fazer um bolãozão assim. Aí eu vou detalhando do lado desse jeito assim, eu vou passando e pá. Vou deixar menor na real, pra pegar mais detalhes. Vou fazer vou pôr um pouquinho assim, mais ou menos. Acho que fica bom. Que o banco fica bem mais detalhadinho. Eu vou passando aqui assim. Aí dos lados eu vou passando, fazendo em volta desse jeito, como se eu estivesse contornando. Aí puxa uns pros lados assim, desse jeito. Aí faz outro. Desse jeito, assim, pro lado. Aí faz um aqui também. Faz um aqui também. Faz aqui, papapá, faz aqui também, papapá, faz aqui, papapá. Beleza? Aí eu vou criar uma nova camada. Eu vou fazer agora a mesma coisa, só que eu vou abaixar a opacidade. Baixar aqui a opacidade. E vou passando aqui assim, ó, pertinho aqui. Tá vendo? Desse jeito, aí dá uma... É como se eu estivesse contornando em zigue-zague aqui. Aí dá umas pontilhadas assim. Tá vendo? Viu? Aí eu vou passando mais ou menos aqui entre... Aí beleza, aí eu passo agora a borracha, né? Eu pego a borracha, aí eu vou passando a borracha aqui, né? Pra apagar, fazer uns detalhes melhores assim. Eu vou fazendo bem assim. Joga uns aqui assim, dá umas pontilhadas aqui no meio também. Joga umas pro meio, um pouquinho assim, joga aqui assim, aí detalhando. Aí é esse momento que eu acelero o vídeo, né, para ficar mais rápido. Eu jogo uns aqui no meio também, tá, para não ficar um buraco aqui sem nada. Pronto. Aí eu vou aí eu vou fazendo o mesmo esquema. Aí eu vou acelerando o vídeo e vocês vão observando aí.
Aí pronto, pra finalizar, pinto aqui de preto e dou uma escurecida assim. Pra na hora que for colocar o bump não ficar tão forte assim, sabe? Pronto. É só ajustar aqui as opacidades. Aí dá uma detalhadinha aqui a mais. Tipo, a recomendação, né, é você fazer tipo movimentos quando você for apagar. Vou fazer aqui um exemplo. Quando você for apagar, você vai fazendo zigue-zague assim na horizontal, vai fazendo zigue-zague na vertical. Aí vai apagando de um jeito legal. Beleza, o bump tá feito, é basicamente algo assim o bump. Certo? Aí eu vou salvar. Eu vou dar uns ajustes a mais para não ficar tão forte assim. Pronto, com o bump feito eu posso vir aqui pro Cinema 4D agora, porque a gente vai fazer textura de olho. Mas Natan, não tem que desenhar textura de olho? Então, meu querido jovem, eu tenho quase certeza que o Scott não desenhou as texturas. O que ele fez? Ele modelou elas. Como eu sei disso? Observação. Eu vou pegar um projeto aqui só pra mostrar pra vocês como exemplo. Eu vou dar um corte aqui. Pronto, tá aqui. Textura de olho do Sensor Location, certo? Vou tirar da câmera. Tá vendo? Essa é a textura do Sensor Location. Foi assim que eu recriei ela. Com uma esfera, uma textura de gradient e outras texturinhas aqui. E fui montando e ajustando. Viu? E uma light, para fazer esse efeito de espectro. Ok, vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Clicar aqui e colocar na Top View. Vou criar uma câmera e apertar F1 para voltar para câmera original. Aí pronto, tá vendo? E agora tem uma câmera do Top View. Resolução, vou pôr 1920 por 1920, uma resolução quadrada. Agora, eu vou fazer uma textura parecida com a do FNAF 1. Então, vou fazer como do FNAF 1. Primeiramente eu vou pegar um disco, certo? Um disco. Pode deixar o original, a quantidade de polígono. Vou pôr em editável, no modo editável, apertando C. Vou vir no modo de linhas, dar 2 cliques aqui em volta, puxar, sem segurar nas axis. Puxando na tela, na diagonal, pra cima, direita diagonal. Fazendo esse extrude assim, eu faço bem grandão pra cobrir toda a tela. Beleza, fazendo o extrude, vou no modo de faces, seleciono aqui com Ring Selection, essa parte. Pego o Fill Selection, seguro Shift, seleciono, deleto. E eu vou ter esse orifício. Ah, não vai pensar besteira, hein? Aí eu coloco dentro de um Subdivision Surface. E eu vou ter redondinho aqui. Quando eu renderizar, é como se eu tivesse desenhado uma bola preta aqui, né? Aí eu crio um material, coloco a cor dele branco, desativo o Reflectance, certo? Desativa aqui o Reflectance, taca aqui e pronto. A gente tem a parte branca da nossa textura, certo? Beleza, aí eu posso aumentar aqui, diminuir. Quer dizer, se for diminuir, aí você aumenta mais isso aqui, tá? Eu posso aumentar, posso diminuir, pá, tudo quanto eu quiser. Vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui. Vou deixar esse tamanho aqui porque eu gosto de usar desse jeito assim, tá? Eu vou ensinar uma técnica que eu recomendo bastante para quando vocês for fazer... Para quando a gente for colocar as texturas de fato no modelo. Uma técnica que fica muito boa para fazer efeitos nos olhos e editar ele também. Então vamos lá, se eu renderizar, né, é como se eu tivesse feito um círculo preto. Se eu renderizar de fato, clicar aqui, na imagem vai ficar assim, certo? Eu vou mostrar certinho essa parte. Beleza, se eu tirar aqui da câmera, é assim que tá nossa parte do olho. Eu vou subir, vou deixar aqui em cima, deixa bem em cima mesmo, tá? Não vai afetar nada. Como tá na Top View, não existe perspectiva. É como se eu estivesse vendo um desenho mesmo. Beleza. Agora eu vou pegar um outro disco. Esse disco não precisa pôr o Subdivision Surface. Eu vou aumentar esse disco. Tá vendo? Eu vou criar um outro material. E vou colocar aqui em Color Gradient. Aqui no Gradient eu vou dar um clique nele. Ele vai abrir essas configurações. Temos aqui Gradient e Type. O Type, que é o tipo, né, em português, eu vou clicar e vou pôr aqui circular. E ele vai me dar esse efeito aqui. Se eu for aplicar a textura, vai ficar desse jeito. Eu clicando com o botão direito, clicando em Vertic Knots, né? É mudo no inglês. Ele vai inverter, vai ficar desse jeito. Aí eu posso vir aqui e ajustar.
do jeito que eu quero. Eu vou pôr mais ou menos assim, tá vendo? Eu vou pôr a cor da textura do olho dele, eu vou querer amarelo, para dar contraste com o vermelho. Então eu vou fazer aqui, vou pegar um laranja escuro, um laranja meio escurão assim, bem puxadinho pro vermelho. E aqui no meio eu vou pôr um amarelo dourado, certo? Eu vou criar um novo... Esses negocinhos aqui é o que você usa para mexer. Para mudar a cor, você clica em um diferente, clica no outro e muda. Tipo, eu quero mudar aqui, eu clico nesse, eu quero mudar aqui, eu clico nesse. Se eu segurar Ctrl e puxar para algum lado, eu duplico ele. Aí eu vou pôr uma cor mais escura. Vou pôr uma corzinha mais escura assim para ficar legal. Vou bem perto daqui. Eu puxo mais para cá, isso aqui. Deixa um pouco mais claro esse. Desse jeito. Beleza? Ok. Agora, esse olho tá meio cru. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro disco. Vou puxar aqui pra cima. Nesse aqui eu vou colocar mais polígono. Vou colocar uma quantidade que me agrade. Vou colocar assim. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou clonar 3 discos desse. Deixa eu deixar invisível aqui. No primeiro disco eu vou selecionar umas... Vou selecionar uns 6 mais ou menos. E vou dar... vou clicar com o botão direito e vou clicar em Split. Volto para o modo normal e deleto. Aí só vai ficar esse pedacinho no primeiro disco. No segundo disco eu vou cortar um pedaço maior. Vou cortar daqui até aqui. E selecionar com Fill Selection. E vou dar um Split de novo. Deleto. Esse aqui eu cortei bem grande na real, né? Então, o terceiro eu corto um pouquinho só maior. Beleza, com as fatias de pizza mais finas que sei lá das quantas, posso fazer já uns efeitos na nossa íris. Como que eu vou fazer? Vou clonar a textura aqui mesmo da primeira parte do olho. Vou aplicar esse negocinho aqui, chamado Filter. Clicando na setinha eu coloco Filter. Aí a textura que estava aqui, ela vai entrar dentro desse filter. Vamos ter como manipular a cor, a saturação, luminosidade, o brilho, o contraste e o gama. Eu vou mexer um pouquinho na cor, vou jogar um pouquinho para cá, vou abaixar a luminosidade e aumentar a saturação. Abaixar um pouquinho o gama na real, aí eu vou ter que diminuir a saturação enquanto abaixo o gama um pouquinho. Mais ou menos uma cor assim, aí eu dou uma mudadinha assim. Beleza. Aí essa textura eu vou aplicar nessas fatias aqui. As 3. Aí eu aumento aqui, né? E vou posicionando. Antes de posicionar, né, vai ajustando, porque não pode ficar tão assim, né? Eu vou até dar uma ajustadinha aqui, eu vou deletar essa parte para não ficar tanto assim. Aí eu vou ajustando e dar uma aceleradinha, né? Porque ninguém merece ficar vendo ajuste. Pronto. Eu vou clonar uma fatia aqui e vou deixar um pouquinho mais fino. Pronto. Aí eu vou fazer o que? Eu vou clonando aleatoriamente, segurando Ctrl, eu vou rotacionando e clonando. Algumas pequenas para cá, outras pequenas para lá. Aí eu clono umas grandes assim, jogo uma aqui entre as pequenas, coloco umas aqui assim, umas aqui, e a grande eu jogo pra cá mesmo. Aí eu dou uma separadinha aqui, né? E pronto, essa parte escura tá feita. Agora eu posso fazer o que? Eu vou selecionar tudo isso aqui, clicando daqui, segurando Shift, puxando até o último. Eu jogo um pouco mais para cima, já tá para cima, beleza. Eu vou pegar algumas dessas fatias, vou segurar Ctrl e puxar para cima aqui. Se eu tirar da câmera... Opa, eu fiz caca, calma aí. Eu rotacionei a câmera um pouco. Se vocês rotacionarem aqui sem querer, é só vocês virem aqui em Camera, coloca uma aleatória e volta pro top, tá? Essa aqui é top. Beleza, agora que eu clonei, eu vou sair da câmera, olha como fica.
E isso aqui é por trás da engenhoca que a gente tá fazendo aqui, né? Mas o resultado final é muito bom. Eu vou clonar e vou fazer uma textura, só que uma texturinha mais clara. Beleza, aí eu vou jogar nessas aqui das camadas superiores. E vou voltar pra cá e vou ver se ela dá um contraste legal. Vou desativar essas linhas porque não tá atrapalhando. Beleza, aí eu vou jogando algumas pra cá assim, ó. Tá vendo? Jogo umas aqui em cima também, para não ficar coisado. Ok. Agora eu vou criar um outro disco. Eu vou jogar em cima desses daqui. Vou criar uma nova textura. E vou colocar uma cor mais escura. Vou colocar um laranja mais ou menos. E vou habilitar a função alpha. E vou colocar um gradient. O que o alpha faz? Ele dá transparência em uma escala de preto e branco. Se for 100% preto, vai ficar transparente. Se for 100% branco, vai ficar visível. E aí essas escalas, cinza mais ou menos, deu pra entender. Eu vou colocar o mesmo modo aqui, circular. Clicando e alterando aqui. Eu coloco o modo circular. Ah não, nesse caso não inverte não. Porque o preto é o que vai fazer a parte do buraco da textura. Esse tutorial vai ter muito duplo sentido e eu não tô gostando muito disso não. Ok, eu taco a textura aqui. E vou ajustando. Lembrando que tira sempre desmarca o reflectância nessas texturas, tá? Beleza, eu vou ajustando aqui. Renderiza para ver como tá ficando. Tá, ok. Eu acho que assim tá agradável. Agora, eu tenho que mostrar essa... Eu sei que, tipo, na questão criativa, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu só tô mostrando como eu tô fazendo isso aqui, como eu tô chegando nesse resultado, pra vocês verem o que vocês podem usar na textura de olho de vocês. Beleza, agora eu vou criar uma esfera ou um disco. Vou pegar um disco mesmo. Vou jogar aqui. Vou colocar dentro de um Subdivision Surface. Por que que eu vou colocar dentro do Subdivision Surface? Porque esse aqui vai ficar assim. Esse aqui é a parte pretinha do olho. Então eu vou criar um material novo e vou colocar a cor preta. Taco aqui e pimba. Temos a parte preta da textura. Aqui que eu posso fazer? Eu posso vir aqui mesmo. Eu vou clonar esse Subdivision Surface. Vou colocar dentro de um grupo, clicando com o botão direito Group Objects, esse aqui. Vou criar uma... Não vou nem criar textura, eu vou jogar essa aqui mesmo. Essa textura branca eu vou jogar pra cá, dentro desse disco. E vou diminuir. E jogar um pouquinho mais pra cima do que a partinha preta. E eu posso fazer o brilho do olho. Eu vou jogar um brilhinho pra cá. Jogo um brilhinho pra cá também. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma light e vou ativar essa opção aqui, Ambient Illumination. Ela vai anular todo tipo de sombra existente ou qualquer tipo de... Como posso explicar? Vou mostrar aqui. Se eu pegar essa light, aqui na light, né? Colocar aqui e segurar aqui, tá vendo que ela faz umas... ela ilumina, né? Uma light, uma luz. Ela vai fazer uma iluminação aqui, certo? Se eu ativar, ela vai ficar assim, sólida, uma cor de... ambiente. Isso aqui, essa opção é usada para fazer luz de ambiente, tá? Eu não vou explicar muito bem sobre isso porque não é o foco. Ativando essa opção eu vou anular esse tipo de coisa. Aí eu vou vir aqui nas configurações de render. Eu vou aqui em Anti-Aliasing, vou colocar Best, tá? Aí ele vai dar uma boa suavizada nas bordas da textura. Eu posso até fazer o seguinte, que eu vou deixar mais coisadinho aqui. Ficar uma linha mais legal no... Beleza. Aqui já tem a nossa textura feita. Mas Natan, eu quero fazer igual que você fez do Sensor Location. Beleza, eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar aqui uma esfera aqui, eu vou jogar aqui por cima mesmo. Vou aumentar a quantidade de polígono. Ou joga dentro de um Subdivisor Surface, que é o que eu vou fazer. Deixa eu deixar essa light invisível. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou achatar, mais ou menos. Vou deixar mais ou menos achatado. Vou pegar uma textura. Vou colocar um gradient. Só que esse gradient eu deixo assim mesmo, tá?
Aí eu posso colocar aqui uma escala de cor, sei lá, vou pôr um vermelho escuro e um vermelho mais claro. E vou jogar aqui, um rosa, né, no caso. Vai ficar desse jeito, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui, clicar no material. Eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, Texture, use Texture Mode. Lembrando que essa opção eu só lembro de conseguir usar ela na R19. Nas versões mais recentes essa opção desapareceu, ficou totalmente diferente. Então vocês ou vêm por aqui ou faz por aqui. Eu posso fazer por aqui, ó, nessa opçãozinha aqui. Aí eu vou girando até ficar um efeito assim, tá vendo? Aí eu posso ativar o Specular, quer dizer, o Reflectance. Eu ativo o Reflectance e posso ajustar aqui, ó. No Width, não sei como pronuncia, é a largura. Fall Off é com a grossura e a finura do Specular. O Inner é um brilho assim mais no meio, deixar mais forte, um brilho no meio. O Specular Strength é a altura, tipo, é a intensidade dele. E o Bump Strength é o quanto esse Specular vai afetar o relevo. Se você deixar isso em 0, é como se não existisse relevo pro Specular, porque o relevo ele vai afetar o Specular também. Eu vou dar uma aumentadinha aqui no Fall Off para ficar meio grosso, assim. E vou diminuir, beleza? Aí eu pego aqui em Lights, eu vou pegar uma Infinity Light. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e desativar. Eu vou desativar o Diffuse, tá? E junto com a Infinity Light, essa Ultra Light, vai dar pra ficar visível de novo. Aí é só eu ajustar aqui a Infinity Light, girando ela, tá? Essa light funciona girando. Eu vou girar e deixar o Specular no ponto que eu quero. Aí eu vou mexendo aqui. Aí se eu não quiser que fique tanto pro lado, eu engrosso um pouquinho mais a esfera. Tá vendo? Quanto mais eu mexo aqui, mais o Specular. Quanto mais eu mexo na forma, mais afetado o Specular fica. Eu posso jogar pra cá. Aí aquilo, é só colocar uma bolinha preta também com o Specular. Posso clonar isso aqui, desativar aqui. Aí, tipo, os efeitos. Aí pra colocar um efeito em volta, tipo, pra não ficar assim feio, você cria uma nova textura. Em Alpha você coloca Gradient. Coloca esse Gradient, desativa o Reflectance, coloca uma cor mais escura. Ajusta aqui. E coloca no tipo, coloca V. Porque o V vai ficar na horizontal. Aí você taca aqui. E vai ajustando aqui nas configurações. Pra ficar de um jeito que te agrade. Vou ter que inverter nesse caso. Se eu clicar aqui, ele vai dizer pra mim quantas vezes eu quero que a textura repete. Eu quero uma vez só. Aí eu posso aumentando, e aí ela vai ficando certinha. Aí eu ajusto pra cá. Aí quando eu renderizar, vai ficar desse jeito, viu? Você pode pôr também aqueles efeitos, entendeu? Nesse caso aqui, você não necessariamente precisa desse treco branco aqui, ó. Só se você quiser colocar. Nesse caso, eu uso essa parte branca por causa daqueles efeitinhos lá daquelas fatias de pizza que eu fiz. Entendeu? E assim mais ou menos uma textura do Texture Location. Aí você vai criando textura, vai brincando, tá? Vai brincando, tipo, sei lá. Posso pegar aqui um disco, vou criar aqui um gradient, rapidão aqui. Aí eu coloco nesse disco, jogo aqui embaixo, aumento. Faço meio que tipo uma sombra. Aí fica mais ou menos assim, ó. Viu? Ficam uns efeitos interessantes. Você vai brincando, vai misturando. O que te agradar vai ficando legal. Tá? Mas não é essa textura que eu vou usar, então eu vou deletar. É essa aqui que eu quero. Então pra renderizar isso aqui, pra gente ter isso aqui pra usar, eu vou pegar aqui a URL da minha pastinha de textura. Vou clicar em Edit Render Settings. Não, lembrando, tá? Initialize in Best. Vou vir em Save. Vou vir em Formato, vou colocar PNG. Aí eu vou clicar em File. Vou colar aqui minha URL, meu diretório, né? No caso, e vou salvar aqui como olho. E quando eu clicar aqui para renderizar, agora sim, com o diretório definido, quando eu clicar para renderizar, ele vai renderizar para mim minha textura. Tá vendo? E vai estar salvo aqui na minha pasta. Vou colocar aqui ícones grandes, você vai conseguir ver. E aqui tem todas as texturas que a gente fez, tá vendo?
Então, o tutorial de hoje é basicamente isso. São essas texturas que a gente vai trabalhar nos próximos tutoriais, ok? A questão do olho você pode fazer do jeito que te agradar, entendeu? É livre isso aqui, é só como você pode fazer. E deixando os devidos créditos, na parte da textura de pelugem Bambi, eu aprendi num tutorial do Games Production. Eu vou deixar na descrição o tutorial dele, se eu lembrar. Se eu não lembrar e vocês spamam, tá? Porque eu tô fazendo vários vídeos, aí eu posso ser que eu esqueço. Aí vocês spamam, Natan, você esqueceu de colocar o link do tutorial do Games Production, tá? Aí eu vou pôr na descrição pra vocês conseguirem ver. E é isso então, o tutorial. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha pra aquele seu amigo que quer aprender a fazer textura, né, pros finafim dele, pra não usar mais o famoso noise, quem usa vai entender do que eu tô falando. E falou! Pirâmide, espera, cubo, pirâmide, espera, cubo, pirâmide, espera, cubo, pirâmide, diâmetro 5.